Olá, meus amores. Hoje o tema da nossa aula vai ser na onda do som. Nas últimas aulas, nós vimos o que é o som, como ocorre a formação do som, como o som chega até o nosso cérebro, passando pela nossa orelha, entrando na parte interna do nosso ouvido. Então, tudo isso nós aprendemos nas últimas aulas. Hoje a gente vai ver sobre como ocorre essa formação desse som. Vocês já observaram o que acontece quando pegamos uma pedrinha e lançamos na água? O que acontece com a água? Olha só, aqui nessa última imagem, aqui embaixo, nós vimos o quê? Uma pequena gotazinha caindo sobre a superfície da água. E o que a gente observa? Essa gotinha cai e em volta aqui está formando o quê? Ondas, né? Uma pequena onda. Por quê? Porque é uma pequena gotinha. Se eu pegar uma pedra e jogar, como a pedra é mais pesada, ela vai fazer maior essa onda, tá? Olha só aqui esse exemplozinho aqui em cima. Eu tenho aqui, olha só, da parte vista superior. Olha o que ocorre. Aqui eu lanço, né? Cai aqui. Conforme ele cai, ele começa a formar ondas sobre a superfície da água. Então, olha só, a pedrinha caiu aqui e aí em volta, olha só, começa a se formar as ondas, ou seja, as ondas começam a se espalhar. Algo semelhante acontece com as vibrações do som. Elas também formam ondas que se espalham. Entretanto, diferentemente das ondas produzidas no lago, que se movem para cima e para baixo, as ondas do som se movem para frente e para trás, tá? Como uma mola. Olha só, aqui eu tenho uma mola e ela está interpretando aqui como ocorre o som. Eu produzo o meu som e esse som ele sai dessa parte aqui de baixo e percorre toda a mola até chegar na parte de cima. Então o som ele consegue se mover, se movimentar, só que ele faz o movimento para frente e para trás, que nem uma mola, tá? Então é dessa forma que o meu som ele começa a se espalhar no ambiente. Esse espalhamento do som é chamado de propagação, ou seja, quanto mais longe o som conseguir atingir, maior vai ser a propagação do som. E como ocorre essa propagação do som? Vamos observar essas figuras? O que nós podemos observar e o que está ocorrendo aí? Eu tenho aí, olha, alguns instrumentos musicais. E todos eles utilizam o quê? Cordas. Tá vendo aqui? Olha só. Aqui eu tenho um violão, aqui eu tenho uma guitarra. E todos eles possuem corda. E aqui eu tenho representando aqui uma pessoa, a mão. Então essa mão, ela começa a movimentar a corda do violão e aí o som ele começa o quê? A se propagar, olha só. Começou a passar a mãozinha aqui e aí começou a formar o som. E esse som foi se propagando em diferentes direções, tá? Quanto mais longe um som conseguir atingir, maior vai ser a sua propagação. Isso vai depender muito do instrumento que eu estou usando e do local onde está acontecendo esse som, tá? Tem ambientes que eles são próprios para isso, então vou ter uma maior propagação do som. Em ambientes abertos, eu não vou ter muito esse efeito, tá? Então, os sons, eles são formados o quê? A partir de movimentos. Então, aqui, olha só, eu tenho um homem e ele está o quê? Tocando guitarra. Conforme está tocando essa guitarra, vai começando a ocorrer o que? A propagação do som, a formação do som, tá? Lembrando que o som, ele é idêntico, né, ou bem próximo
de uma mola, tá? Só para nós relembrar. Que é o quê? Puxada para frente e para trás. É dessa forma que o som ele se propaga. A propagação e a transmissão de energia das ondas sonoras em meios líquidos, como nós vimos aqui anteriormente, olha só, meio líquido, eu tenho aqui, ó, um lago, um pequeno rio ou até no oceano, tá? Eu tenho também a propagação do som em meio que gasoso, como o ar. Se eu gritar, por exemplo, agora aqui, a propagação do som vai ocorrer aqui no ar, no ambiente onde eu estou. Se vocês aí na casinha de vocês, vocês também gritarem ou falarem uma palavra mais alta, esse som ele vai se propagar no ar, através do quê? Do ambiente. Então, assim, se vocês falarem um pouco mais alto, quem está no outro cômodo da casa, um outro local mais afastado de vocês, eles vão conseguir ouvir, porque eu vou ter uma propagação do som. O som ele também se propaga em meios sólidos, como a madeira. O que nós observamos aqui? O violão. E o violão ele é feito o quê? De madeira, de um material próprio que propaga o som, tá? Então, existem materiais que são próprios para a fabricação de instrumentos musicais. Por exemplo, ao movimentar as cordas do violão, como eu acabei de falar para vocês, elas vibram e a energia dessa vibração se propaga, se espalha pelas partículas do ar, que também vibram em todas as direções, produzindo as ondas sonoras que chegam até as nossas orelhas, tá? Onde são percebidos os sons. Então, quando as ondas sonoras, ou seja, as vibrações chegam até nós, podemos ouvir os sons, tá? Então, aqui, olha só, eu começo a tocar violão e aí começa a ser produzido o som. Conforme esse som vai sendo produzido, vai começar a haver o que? Uma propagação do som, até que vai chegar a uma pessoa essa propagação do som. E aí, ó, esse som está formando o quê? Ondas, né? Vai atingir o ouvido, a orelha de uma outra pessoa, vai penetrar e essa pessoa vai identificar esse som. Então, quando as ondas sonoras, ou seja, as vibrações chegam até nós, podemos ouvir os sons. Então, a pessoa toca um instrumento, ou fala uma palavra, ou canta, ou deixa cair algum objeto. Eu vou o quê? Produzir um som e esse som vai o quê? Se propagar. Pode se propagar no ar e chegar até uma pessoa. Esse som também pode se propagar nos oceanos. Por exemplo, eu tenho golfinhos que eles se comunicam no oceano. Por quê? Porque eles emitem sons e esses sons se propagam na água, chegando até os outros golfinhos, tá? Então aí eu tenho uma propagação de som no ambiente líquido. E eu também posso ter uma propagação de som no ambiente o quê? Sólido, como a madeira. Exemplo aqui, olha só. Nós temos a imagem de um violão e uma pessoa tocando e formando as ondas que vão se propagar no ambiente. Nesse caso aqui, esse ambientezinho aqui, o que é o ar. Então, ela está o quê? Se propagando no ambiente até chegar no aparelho auditivo, tá? E aí formam as ondas, penetram no aparelho auditivo e chega até nós, nosso cérebro. E aí o nosso cérebro ele vai identificar aquele som, que pode ser uma música que você já conhece, ou você pode estar ouvindo essa música pela primeira vez. Beijo, meus amores, até a próxima.